Agora, falando sobre o nosso tema, eu tenho um tema complicado para tratar com vocês: pornografia. E nós estamos vivendo em meio a uma epidemia de pornografia. Milhões de jovens estão sufocando pela culpa. Eles estão ardendo de febre, de vergonha. E a enfermidade é tão grande, mas tão grande, que até o mundo secular está percebendo o problema. Nós estamos em setembro, o mês onde a campanha é do NoFap September, que a ideia é não se masturbar em setembro. O mundo está vendo os danos dessa pandemia e muitos cristãos não se alertaram. Esse não é um problema só no mundo, esse é um problema na igreja, e um percentual assustador de crentes têm sido escravizados por esse pecado. E possivelmente um de vocês que estão aqui hoje, você sabe que a palavra de Deus diz que é pecado, que é errado, mas quando o impulso vem, você cede. E depois você se sente horrível e miserável. Alguns de vocês se sentem tão derrotados que pensam que não há mais esperança para você. Talvez você até acabou passando para sua cabeça que você duvida do poder do evangelho de transformar vidas. Ou talvez você duvida que você realmente é um cristão porque você não consegue mudar. Moças que estão aqui, talvez você se sinta afundando em vergonha porque você ouve as pessoas dizerem: esse é um problema de meninos, e você vê esse problema em você e você fica até com vergonha de se quer mencionar. E talvez muitos rapazes que estão aqui estão desistindo de sonhos ministeriais para Cristo por causa deste pecado. É sério, é urgente e é terrível. E eu sei disso porque eu já passei por tudo isso. E hoje ainda, se eu não vigiar e orar como Jesus mandou, o pecado bate a porta. Então a pergunta que a gente quer se fazer é: como lutar esta guerra? Como lutar a guerra contra a pornografia? E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, então, em Colossenses 3:5. Paulo, aqui em Colossenses 3:5, dá um manual para a guerra contra o pecado sexual. Um manual para a guerra contra o pecado sexual. Colossenses 3:5. Nosso texto diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Fazei morrer. Mas como? Alguns de vocês, ao ouvirem este mandamento, vão tentar lutar na sua própria força. E você vai falhar miseravelmente. Outros de vocês já lutaram tanto nas suas próprias forças que você já está desistindo. Nós precisamos, amados, de armas melhores nesta guerra do que o NoFap September tem. Porque eles têm a motivação própria, o bem próprio. Nós temos armas melhores. E perceba que Paulo entende, ele diz: fazei morrer. É uma guerra. A luta contra a pornografia é uma batalha sangrenta que você tem que matar algo. Não é algo fácil. É uma guerra com batalhas diárias. E talvez muitos de vocês aqui, quando se fala em pornografia e masturbação, estão procurando uma mensagem especial que vai mudar tudo. Um livro que vai transformar tudo. Uma bala de prata que vai matar esse lobisomem. Mas você precisa entender que nós não estamos diante de uma coisa, nós estamos diante de uma guerra. E para lutar uma guerra, você precisa de estratégias que sejam adequadas a que tipo de ataque o inimigo está fazendo. Você precisa de armas para se equipar, para lutar contra. E você precisa de um exército indo com você nessa guerra. Você precisa então de estratégias de reação à tentação que chega até o seu coração. Você precisa de armas, de práticas diferentes para fazer essa guerra possível. E você precisa lutar no contexto da igreja de Cristo. Eu quero ver com vocês nesse texto 3 estratégias que Paulo nos dá de como nós lutamos esta guerra.
3 estratégias para a vitória contra a pornografia. E é um padrão que eu tenho observado em vários lugares da Escritura. E as 3 estratégias são graça passada, graça futura, desgraça total. Graça passada, graça futura, desgraça total. Veja que Paulo diz: fazei, pois, morrer. Existe aqui um pois. Paulo está baseando este mandamento nas realidades espirituais que ele trouxe antes. Então, vai até o versículo 1. E aqui nós podemos ver nossa primeira estratégia da graça passada. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A primeira estratégia diz que você tem uma nova identidade em Cristo. Você não mais está ligado às coisas da terra, mas você está ligado a Cristo. E assim como Cristo morreu, você também morreu, mas nosso texto diz: mas você ressuscitou juntamente com Cristo. Ouça a boa nova do Evangelho. A sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você, espiritualmente, está lá em Jesus. Isso, essa mudança da morte para a vida, junto com Cristo nas regiões celestes, não é por causa das suas obras. Não foi porque você deixou de ver pornografia e deixou de se masturbar, mas é por causa do que aquilo que Cristo fez. Ele pegou pecadores como eu e você, pecadores miseráveis, sujos e imundos e indignos, e Ele uniu a vida dele à nossa. E, amados, toda a nossa culpa, toda a nossa vergonha, toda a nossa miséria, Ele tomou sobre si na cruz. E toda a perfeita justiça, a aprovação e a glória que pertencem a Cristo, Ele revestiu você. Cristo trouxe a sua realidade espiritual para onde Ele está, lá no céu, nas regiões celestiais. E perceba mais, aonde Cristo está, nosso texto diz que Ele vive assentado à direita de Deus. Cristo vive e Ele venceu, e Ele está sentado à destra de Deus, e a vida e a vitória dEle são suas, se você crê. Tudo isso é o que nós chamamos de graça passada. Aquilo que Cristo já realizou por nós e em nós. E a estratégia que Paulo nos traz aqui para nós lutarmos contra a pornografia é esta: para fazer morrer nossa natureza terrena, nós precisamos compreender, crer e abraçar a nossa nova identidade em Cristo. Você precisa abraçar a sua nova identidade em Cristo. Sabe por quê? Porque o pecado mente para você. A sua natureza terrena quer que você se veja como nada além do que um escravo da pornografia e do que um viciado na masturbação. E talvez você pense, mas essa é a minha experiência. Eu me sinto um escravo. E aqui que a gente precisa entender que a nossa realidade espiritual e a nossa experiência não são a mesma coisa. E você precisa crer nisso, porque isso é parte da sua santificação. Você precisa crer que fundamentalmente você é o que Cristo fez. E que experimentalmente você é uma obra em andamento.
E a cada dia o Espírito Santo trabalha em você para levar o que você é hoje para aquilo que você é em Cristo Jesus. E não crer nisso é desprezar aquilo que Cristo fez. É não usar o escudo da fé contra os dardos do maligno. Você precisa entender que você é uma nova criatura. Sabe por quê? Porque, moça, muitas vezes você se entrega à pornografia porque você foi abusada e você acaba se vendo como alguém suja, que deve se entregar à imoralidade. Mas se você crê em Cristo, isso é um engano do diabo. Essa não é quem você é em Cristo. Você é quem Jesus diz que você é. Sabe por quê, rapaz? Porque muitas vezes você tem se rendido à masturbação porque você já falou, eu nunca vou conseguir vencer isso. Você ouve a mentira do diabo e se você crê, isso é um engano. Porque a palavra diz que você ressuscitou juntamente com Cristo e Ele está lá vitorioso no céu e a vitória dele é a sua. Você é quem Jesus diz que você é. Jovem, se você crê, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E você está lá, espiritualmente assentado com Cristo nas regiões celestiais. A sua vida está oculta em Cristo, com Cristo em Deus. Então creia-se nisso. Se arme disso, use essa estratégia da graça passada e diga quando o pecado vir contra você, eu não sou um viciado em pornografia. Eu ressuscitei juntamente com Cristo para uma nova vida. Eu não sou um derrotado, porque a vitória de Cristo é minha. E não adianta, pecado, jogar tudo que eu fiz na minha cara, as imagens que eu vi ontem na minha cara. Sabe por quê? Porque minha vida está oculta lá em Cristo e você não consegue me alcançar lá. A minha vitória não está nas minhas obras, mas na morte e ressurreição do meu Salvador. Ele é a minha ressurreição, minha vida, minha vitória. Essa é a estratégia da graça passada. Nossa segunda estratégia é a graça futura. Eu quero que você veja o versículo 4 agora. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Se na estratégia anterior nós pensamos em tudo que Cristo já fez por nós e em nós, agora nós focamos naquilo que Cristo prometeu para nós lá na frente. E a promessa, amados, é que quando Cristo se manifestar, nós os manifestaremos com Ele. E o termo aqui que Paulo destaca é em glória. Pare para pensar o que isso significa. Você vai compartilhar da glória de Cristo Jesus. Glorioso como Cristo. E quando Jesus voltar, a sua vida e a sua glória irão se revelar. E você vai estar junto com Cristo. Então, enquanto a graça passada fala aquilo que foi feito por Cristo por nós, Cristo não só garante uma nova identidade, mas também um novo futuro. Um novo futuro. Jesus transforma o nosso presente, lida com o nosso passado e transforma o nosso futuro, garantindo-o na cruz. E o que está no seu futuro? Talvez você pense, o meu futuro só está miséria porque eu não consigo me ver livre nisso. Mas olha o que Jesus fala para você. No seu futuro está glória. Pense sobre isso, amado. Glória. Não a vergonha da impureza. Não a miséria da iniquidade. Não a escravidão do pecado. Glória. Paz plena. Vida abundante. Vitória total. Então eu quero que você agora faça um exercício mental. Pensa quando Cristo voltar. Veja Ele
em glória. Veja o céu aberto e aquele que cavalga o cavalo branco vindo. Veja aquele que se chama fiel e verdadeiro, o Cordeiro Imaculado de Deus vindo em glória com os seus anjos, o leão da tribo de Judá em vitória. Daí olha para o novo céu e para a nova terra, onde habitam justiça, onde não há nenhuma mácula, nenhuma impureza, não há nenhuma maldição que consegue entrar, onde nunca há um pensamento impuro. Agora, amados, veja você lá. Veja você lá, usando vestes brancas, você contemplando a maravilhosa face do seu Salvador. Ouça o que Apocalipse 7, 9 e 10 diz e se coloque lá. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Você consegue ver isso? Você lá na glória, louvando sem nenhuma mancha de pecado, o seu Salvador. E quando você começa a ver isso, eu quero perguntar para você. Diante da glória eterna que foi prometida para você, o que vale alguns instantes de um prazer carnal? Diante das bem-aventuranças que Jesus disse que os limpos verão a Deus. Quão satisfatórias são aquelas imagens perversas no seu celular. Diante das ricas promessas do Evangelho, quanto vale o seu clique? Hebreus 11 nos diz que Moisés rejeitou os prazeres transitórios do pecado, porque ele contemplava o galardão. Moisés tinha um olho lá na frente, e aquele galardão era muito mais valioso do que qualquer coisa que o Egito poderia dar. E eu quero convidar você a fazer o mesmo. Será que os prazeres transitórios da masturbação, que você busca quando você está entediado, vale a mesma coisa que o galardão de Cristo? Ou será que lá no fundo você tem pensado que a pornografia é uma recompensa porque você trabalhou bastante naquele dia? Porque você se esforça bastante para Deus? Porque você estudou para a faculdade muito e passou a prova? Ou será que você se entrega à luxúria porque lá no fundo do seu coração você está irado contra Deus porque Ele não te deu um marido e não te deu uma esposa? Eu quero que você olhe para tudo o que Deus prometeu em Cristo Jesus. Tudo o que Deus é em Jesus para você. E se pergunte, o que satisfaz mais a sua alma? O que vale mais? E eu sei que você concorda com isso, você crê nisso. Você fala que Cristo ultrapassa todas as coisas da terra. Só que o que você precisa fazer é dilatar o seu coração com a glória e ter seus olhos fixos lá e cativar o seu coração e deixar ele crescer e se encantar com as promessas de Deus. É uma guerra isso daqui, é uma estratégia de guerra contra a luxúria e essa é a estratégia da guerra da graça futura. Vai levar você a reavaliar o que você tem valorizado na sua vida. As suas prioridades, a ponderar o que é importante, o que vale mais, e a manter os seus olhos fixos na glória. Vai levar você, quando o pecado vem contra você, falar um pouquinho de satisfação aqui, vem até mim se saciar um pouquinho, vem descansar um pouco em mim. Você vira para o pecado e fala, não, porque a graça de Deus me basta. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é melhor que a vida, e tudo que Deus tem para mim na glória é melhor que qualquer coisa nessa terra. E conforme você fizer isso, moça, o seu coração vai estar tão encantado por Cristo que aqueles romances eróticos que você lê, você vai jogar para fora. E conforme você fizer isso, rapaz, seu coração vai estar tão maravilhado com a glória de Cristo que você está olhando,
que você vai fazer como Jó, uma aliança com seus olhos para não contemplar de forma maliciosa uma moça. Cristo é superior a qualquer promessa falsa do pecado. E as promessas de Cristo são melhores. E você precisa crer nisso. Essa é a estratégia da graça futura. Então Deus nos providenciou ampla graça. A graça futura e a graça presente. E Ele faz isso para que nós possamos fazer morrer a nossa natureza terrena. Agora, o que sobra quando a gente rejeita a graça de Deus? Esse é o nosso terceiro ponto, estratégia. Desgraça total. Desgraça total. Veja o versículo 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Eu quero que você agora perceba o horror que é o pecado. Veja a natureza horrível do pecado. Paulo lista aqui, indo do exterior para o interior, lá para o coração. E ele fala que a prostituição, a porneia, a imoralidade sexual, na verdade é paixões lascivas. Desculpa, é impureza. E a impureza, paixões lascivas. E a paixão é o desejo maligno. E o desejo maligno é a avareza. A ganância de não estar satisfeito com o que Deus tem para a sua vida relacional e sexual. E essa ganância, essa insatisfação, Paulo fala que lá no fundo, lá no cerne do coração tem uma coisa. Um ídolo. Uma idolatria. Algo que nós colocamos acima de Deus. Então você precisa entender a horrível realidade do pecado da pornografia e da masturbação. Naquele momento, jovem, naquele momento, você está trocando Deus por um falso ídolo e você está se prostrando diante de um bezerro de ouro. Perceba também o horror das mentiras do pecado. Como todo Deus falso, a pornografia e a masturbação não cumprem o que te prometem. Porque elas prometem alegria duradoura, prazer intenso, mas elas entregam o que para você? Culpa e vergonha, e você sabe bem. E além disso, ela mente para você, porque ela fala, tenta de novo para ver se dá mais prazer, tenta de novo para ver se dá mais prazer, e cada vez ela vai dando menos dopamina, fazendo você mais e mais viciado, e um abismo chama outro abismo. Você precisa entender, jovem, que seu consumo de pornografia e sua masturbação não é coisa de jovem solteiro. É pecado, é idolatria. E o pecado é tão enganoso que ele diz para você, se você casar, tudo some. E eu poderia falar em nome de todos os homens casados aqui, não some. O casamento é uma bênção de Deus que ajuda na guerra. Mas a luxúria é uma luta diária no coração. Mas Paulo ressalta outra coisa aqui. Veja o horror do pecado, porque ele traz um futuro que a gente não deseja. Olha o versículo 6 novamente. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. O fim do pecado é a morte. Sobre essas coisas, sobre a idolatria de colocar a imoralidade sexual antes de Deus, é sobre essas coisas que vem a ira de Deus e o inferno. E jovem, será que você não tem aprendido desde criança que a bruxa sempre chega com uma maçã vermelhinha e gostosa, mas dentro tem morte? Então eu quero falar algo bem sério com você aqui, jovem. Se você está nessa conferência e você está vivendo em paz com o seu pecado, você se entregou à pornografia. Masturbação faz parte da sua vida diária. E você não vive em arrependimento. Você não está buscando confiar mais em Jesus. Você não está crescendo em santidade, mesmo que seja aos trancos e barrancos e nas lutas. Se não há guerra em seu coração, eu quero que você trema. Sabe por quê? É porque essas coisas que vem a ira de Deus sobre os homens. E você precisa acordar e despertar. E esse é o chamado de Deus. Desperta tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Porque se você rejeitar a graça passada de Jesus,
aquilo que Ele fez por você. E se você rejeitar as promessas de Deus, a graça futura, o que resta para você é desgraça total. E a estratégia da desgraça total é acordar você para esse perigo. É você olhar para o horror do pecado, da sua natureza e do seu futuro, e você ser despertado para Deus, para que você possa voltar para a guerra novamente. Amados, a luta contra a pornografia e masturbação não é, e eu falo novamente, achar uma bala de prata para matar esse lobisomem. É uma guerra. E não se engane. Não se engane. Você não cai na pornografia só por causa de impulsos biológicos. Você cede muitas vezes por causa do seu estado emocional que abre uma brecha. A luta é sempre no seu coração. Então, nessa guerra, você precisa de estratégias diferentes, de armas variadas e de um exército lutando ao seu lado. E para colocar isso em prática, você precisa ver o que Paulo fala no versículo 1 e 2. Tem muitas coisas que nós podemos listar aqui, nós podemos até conversar sobre isso no meio de interação, mas Paulo nos dá duas práticas aqui bem simples. Versículo 1, buscai as coisas lá do alto. Versículo 2, pensai nas coisas lá do alto. Se você quer vencer essa guerra, você precisa encher a sua mente das coisas lá do alto. Porque é quando nossa mente está na glória que nós matamos as coisas aqui na terra. Essas duas coisas andam juntas. E você precisa dessa arma. A arma de estar a sua mente cheia da palavra de Deus, das coisas lá dos céus, das coisas relacionadas a Cristo e o Evangelho. E você fazer aquilo que Lloyd Jones disse, pregar a si mesmo. E de quando a tentação vier, quando aquele desejo sugestivo vier, quando Satanás vir te tentar, você colocar essas três estratégias em prática. Moça, lembre-se, se o diabo vier e dizer que você é uma pecadora impura, use a estratégia da graça passada. E diga, eu ressuscitei juntamente com Cristo, e a minha vida oculta está oculta juntamente com Cristo em Deus. Rapaz, se o diabo vier e dizer que você é um miserável, derrotado, que jamais vai conseguir vencer isso, use a estratégia da graça passada e diga, Cristo está sentado vitorioso à destra de Deus, e a vitória dele é a minha. Jovens, se o pecado vier e prometer prazer, alívio, recompensa ou vingança, use a estratégia da graça futura e diga para o pecado, aquilo que Deus tem para mim é melhor. O seu prazer é transitório e traz vergonha, mas a glória que me foi prometida é eterna, porque na presença de Deus há plenitude de alegria e na destra de Cristo delícias eternas. E jovens, quando você sentir o seu coração mais insensível à palavra de Deus, usa a estratégia da desgraça total. Olha com os olhos da fé na cara do pecado e veja como horrível ele é. Veja o futuro que ele quer levar você. E veja que sobre a imoralidade sexual é que vem a ira de Deus. Mas você pode estar pensando, Vini, essa é uma guerra difícil. Eu não sei se eu estou preparado. Eu não sei se eu sou forte o suficiente. Eu quero que nesse momento você tire o olhar de você. Separe e agora olhe para o seu capitão. Aquele que vai à sua frente. E veja o que o seu capitão, Jesus Cristo, fez por você. Ele veio, viveu uma vida perfeita que você nunca viveu, em pureza plena. E ele lá na cruz pegou a sua miséria, a sua imundície, e tomou sobre ele o nosso pecado, e a glória, a justiça, a paz dele. Ele vem e pega você, indigno, pecador e fraco, e cobre você, e reveste você. E esse capitão agora fortalece pelo Espírito. E ele faz uma promessa para você. Eu vou voltar em vitória total. E isso tudo vai acabar. E eu sei que hoje é difícil. Mas hoje o meu Espírito está em você.
E Ele vai levar você à vitória. Então lute, porque em Cristo há vitória contra a pornografia. Vamos orar? Senhor, nosso pecado é grande, mas Cristo é maior. Nossas forças são fracas e nosso coração vacilante, mas Cristo é maior. Tudo que somos é imperfeito, mas Cristo é melhor. Restaura-nos para a tua glória e que cada vitória redunde em louvor ao nosso Salvador. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Vini, pela essa mensagem. Eu realmente acho que o título da sua mensagem foi muito pertinente. Que nós podemos ter vitória sobre a pornografia. Creio que, e você tocou nesse assunto de forma muito eloquente, a ideia, acho que muitas vezes nós achamos que não temos vitória, e acho que muitas das pessoas aqui no formulário têm essa ideia de que não sabem nem por onde começar. Já acha que a derrota está garantida. Mas você, na sua mensagem, tocou nessa ideia de que existe já uma vitória prometida. E muito obrigado, acho realmente muito, muito pertinente isso aí. Uma das perguntas, eu acho que, mais no momento cultural, tem duas perguntas aqui falando sobre o momento cultural, né? Tanto a ideia de pornografia cultural, quanto a ideia de assistir assim, peças ou comédias que têm palavreado sexual, que às vezes tem um conteúdo sexual de alguma forma na mensagem. O que você acha de pessoas que consumem esse tipo de entretenimento? Uma das perguntas que é feita aqui: é considerado pornografia assistir ou consumir esse tipo de conteúdo? A aliança de Jó é não colocar os olhos sobre nenhuma donzela, assim diz nosso texto. Cristo diz que se nós já olhamos, né, com um olhar de luxúria, nós já adulteramos. E Cristo traz, né, um dos textos mais pesados, né, que ele falou, de arrancar os olhos, cortar a mão. A luta contra a pornografia não dá para ser feita de forma leviana. Especialmente se você vê que isso é um problema recorrente na sua vida. A questão disso, eu posso assistir uma série que tem uma cena de sexo e tudo mais? Você vai pular? Ou você vai ver? E se você só vê o comecinho, isso já vai ser um gatilho? E será que a gente tem que ir no mínimo possível e tentar desfrutar o máximo desse mundo? Eu não quero dar uma regrinha aqui básica, não veja ou veja. A questão principal é o que seu coração está buscando naquela série. Pode ser até que seja outras coisas, que você está sendo modelado com a mentalidade do mundo, como nós vimos aqui em outras mensagens, em outras mesas redondas, que está moldando você e você está preocupado só com aquela cena de sexo. O que você tem que pensar é que sim, a pornografia está estampada em tudo quanto é lugar, mas será que era muito diferente na época de Paulo, onde você tinha prostitutas cultuais nos templos, fazendo coisas que a gente não vai nem mencionar aqui? A luta contra a pornografia, e a masturbação, e a luxúria, ela é tão presente que desde, começa a Bíblia, o assunto já é tratado, e Paulo já trata com tanta ênfase. Então, você jovem, que diz, tá tudo bem, não tem problema, você tem que ver se realmente não tem problema. Porque se isso tem levado você ao pecado, é melhor que você arranque seu olho fora. Obrigado. Ainda com relação a isso, você é pai, eu também sou pai, e cada vez mais a pornografia estando e permeando tantas áreas do entretenimento e de filmes e da cultura em geral das crianças. Existe uma preocupação, creio que sua, minha também, de como nós podemos lidar, né, ensinar os nossos filhos sobre
os perigos da pornografia, o que é a pornografia. E uma das perguntas aqui diz até que conhece crianças, né, dentro da igreja com 10 anos que têm consumido esse tipo de conteúdo. Como seria um approach assim, apropriado, relevante e didático também para as crianças com relação a esse assunto? Meu vício começou com 11 anos, então não se assuste, ok? A questão da pornografia, principalmente pro rapaz, começa bem cedo. E normalmente os pais vão pensar em conversar com o cara quando ele faz 18 anos. E ele está 7 anos aí já consumindo pornografia, se não for mais. Eu acho que a relação com a nossa sexualidade, conforme o Guerra falou no workshop, que é só para meninos, mas ele colocou bem, a sexualidade é uma coisa que Deus nos deu. E nós precisamos orientar, conforme a criança vai crescendo, conforme ela fala, quero casar, quero ter minha mulher, muitas crianças falam, a gente precisa orientar isso de uma forma que seja bíblica desde o começo. De uma forma que não seja não toque, não rele, isso é errado, não pensa nisso. E daí quando a criança se vê, ela se vê suja e maculada. Agora, a forma, como vai ser a conversa, cara, depende muito da criança, é sério isso. Não tem um texto que você pode ler. Tem livros que ajudam, por exemplo, a Fiel mesmo lançou um, que como um editor que não foi muito ruim, bom aqui, eu esqueci o nome, que fala justamente sobre a questão de quem toca no corpo da criança e tudo mais. É um ótimo livro infantil para usar com as crianças. Do Justin Holcomb, né? Esse. E o nome do livro, você também lembra? não Não, sei. só o autor, tudo bem. E é um bom material para você usar. E já explicando desde a criança que, olha, os seus órgãos genitais, que você vai falar da forma para a criança, foram feitos para seu marido e tudo mais, tudo mais. E trabalhando isso, o que eu acho que é o grande problema, eu acho que dos lares cristãos, é assumir que você tem essa conversa quando o jovem tem 18 anos. Aí, rapaz, você já está muito tarde. Certo, obrigado, Vini. Temos uma pergunta ao vivo aí, que eu acho que é o Eric que está com a gente. Eric, o áudio está aberto para você. Beleza. Boa noite, gente. Boa noite, Vinícius. Muito obrigado pela palavra. Acho que é sempre bom a gente ser relembrado da graça de Cristo, né? Mesmo crescendo dentro da igreja. Bom, eu tenho duas perguntas, aqui uma acho que creio que já foi respondida. A primeira é como que nós cristãos devemos lidar com essa cultura pornográfica, porque muitas vezes a gente acaba não caindo necessariamente em um site, mas em um filme ou uma série. Então eu queria saber se você acha que nós cristãos talvez estejamos sendo tolerantes demais até, porque em todo filme, em toda série, a gente vai encontrar alguma coisa. Será que a gente deveria começar a ir contra essa cultura de uma maneira mais radical? Às vezes, perder um pouco esse medo de ser excluído, de ser alienado, para poder enfrentar um pouco melhor essa cultura, e às vezes até esperar uma mudança através dessa luta. E a segunda pergunta, né, porque essa já foi um pouco respondida, é como que a gente pode enfrentar essas consequências dessa cultura da vulgaridade dentro da igreja? Porque muitas vezes isso influencia na mentalidade, na vestimenta, na maneira como os jovens e adultos também se tratam. Então essas são as minhas perguntas. Obrigado. Para a primeira pergunta, eu acho que minha resposta, sendo bem rápida e direta, é sim, eu acho. Meu medo que eu vejo é que muitos... Por exemplo, vou dar um exemplo com a música do mundo, que eu acho que se aplica igualmente. Né? Você volta algumas décadas, a música do mundo é totalmente pecado, a teologia foi elaborando tudo mais, e hoje crente não ouve muito louvor. Sendo que existe um mandamento bíblico para você louvar o Senhor se você está feliz. Então, eu tenho medo, que eu vejo que muitos jovens que vão do extremo da liberdade para a libertinagem, é usar a sua liberdade para dar vazão para o pecado. Esse é um problema já na Escritura, Paulo alerta contra isso, esse é um problema hoje em dia. Qual série você pode ver? Qual série você não pode ver? Eu acho que isso vai depender do coração e da análise de cada pessoa. Eu vou ser totalmente legalista se eu falar isso agora. Eu acho que você precisa discernir. Tanto, e é aquilo que eu também falei no workshop dos meninos. Não, foi 4 horas, na verdade. Você precisa de sabedoria. Com o pano de fundo da Escritura. Analisando a realidade, tomar uma decisão. Sobre a questão da igreja, que é bem interessante, sim, hoje muitas moças se vestem inapropriadamente e nem percebem. Elas nem sabem que estão se vestindo inapropriadamente. Aqui que entra o papel do discipulado, e rapaz também. Hoje em dia tem rapaz também que gosta da roupinha colada, para mostrar os gominhos e tudo mais. Que é o discipulado. Eu acho que não deve ser um rapaz que vai chegar para... Ô moça, tá difícil cultuar o Senhor. Mas é uma outra moça mais velha, uma senhora, que deve chegar e conversar com aquela
moça. Eu acho que a gente fica muito com dedos de conversar com os jovens e nós perdemos oportunidades de discipulado, de tratar essa questão. Então, tomar muito cuidado, por exemplo, com a sua vestimenta. Pensando no outro, o ponto de Paulo, muitas vezes, da modéstia, é como a sua roupa impacta o outro. Isso não significa usar burca, mulheres, né, que a gente vai para outro extremo. Isso também não significa homem se vestir de uma forma totalmente largada. Mas significa que você vai tomar cuidado para que a forma como você se veste não leve os outros ao pecado, não leve os outros à tentação. Que quando ele está orando, olhando para baixo, ele não tem que orar para baixo para não olhar para você, resumidamente. Obrigado. Obrigado. A pergunta do Eric também. Ah, uma pergunta que surgiu aqui, eu acho pertinente até porque a sua fala foi sobre vitória. A pessoa descreve a ideia de que sabe que a mensagem é para ela. Eu sei que essa mensagem é para mim, eu estou lutando contra isso, mas as minhas afeições não estão se movendo. O meu coração não está fazendo nada. Ela é como se tivesse realmente cauterizado. E a pergunta que foi colocada é: como que eu faço para que eu possa assistir essa mensagem, sabendo que é para mim, sabendo que eu necessito de mudar a minha vida, mas que eu comece a sentir mesmo que ela faz efeito? Novamente, você precisa parar de que vai vir uma bala de prata, tocar no seu coração de pedra e tudo vai transformar. É uma guerra. É a batalha diária. Transformar os afetos não é uma coisa fácil, porque os afetos são lá dentro do nosso coração. É o cerne do que flui todo o restante. Para você alcançar ele, você precisa estar estimulando os afetos com coisas santas diariamente. O problema é que muito jovem, quando diz, estou insensível, já no segundo dia ele para e se entrega novamente àquilo que ele está sensível, que é a pornografia. Esse é o problema. Então, o que a gente precisa fazer é diariamente estar buscando isso e usar essas 3 estratégias. Você precisa pensar seriamente, jovem, que se você viver em pecado sem se arrepender e se entregar a isso, você vai para o inferno. Sendo bem claro aqui, direto, papo reto com você. Se você não se arrepender do seu pecado e não colocar sua confiança em Cristo, você está rejeitando o Salvador e só existe um. Agora, você precisa também se armar de outras coisas. Você precisa de, como eu disse, um exército lutando contra você. Você precisa de um parceiro de oração, um parceiro de guerra, uma parceira. Você precisa de alguém que está todo dia cutucando você, que quando você cair, você vai lá e fala, olha, caí de novo, vai orar com você e vai levar você para o evangelho de novo. A luta para sensibilizar o nosso coração passa pela igreja. É por isso que Hebreus diz para nós tomarmos cuidado com o engano do pecado, para nós não sermos, ter o coração endurecido, e para isso nós precisamos exortar uns aos outros diariamente. Você precisa da igreja na luta contra o pecado. Não se luta na vida da santidade, o caminho da perseverança é um caminho da igreja, um caminho comunitário. Certo. E acho que um outro, talvez, oposto disso, e temos a pergunta, eu vou até ler, talvez essa, de uma certa forma, autocomiseração, um sentimento depressivo, né? E deixa eu achar a pergunta aqui. Mas se eu não achar, acho que passou aqui. Mas era justamente essa ideia de... O problema e a luta dessa pessoa é que quando ela cai na pornografia, ela se sente ali num vale, num momento depressivo e que ela se sente arrastado àquele momento. E aquilo domina ela mais até, talvez, do que o arrependimento, e ela se sente totalmente miserável, né? E acho que a gente estava falando de um exemplo aqui de um coração de pedra, né? E agora esse outro extremo. O que você pode falar sobre isso? Você se sente miserável porque o pecado traz miséria. Esse é um sentimento bom. O problema é que se você parar aí, você só tem lei, condenação. Quando o seu coração está em miséria, você precisa levar os seus olhos a Cristo. E eu sei que a gente duvida, você pensa, será que Cristo vai me perdoar por eu ter pecado mais uma vez? Porque Cristo, ele só conseguia pagar por 89 masturbações. Passou disso, Cristo não conseguia mais. É um problema de fé de que Cristo é generoso o suficiente. Isso foi tão impactante quando eu entendi. A minha dificuldade de ir para Cristo, na verdade eu estou falando que ele não é bondoso o suficiente para aceitar alguém tão pecador quanto eu. Que eu estou além do que Cristo pode ser gracioso o suficiente. Lá no fundo da autocomiseração, e o Pai me ajudou a ver isso, está o orgulho.
matar o orgulho de achar que você não pode ser alcançado pela graça de Deus. Amém. Bom, vamos para a próxima pergunta ao vivo. Temos a Luciene. Luciene, vamos abrir seu áudio e você pode fazer a sua pergunta. Olá, Tudo bom? tudo bem? A minha pergunta é assim: como lidar quando o seu esposo é viciado em pornografia? Com muita oração. Se ele confessou isso para você, isso já é algo positivo, certo? Ele não está vivendo... Eu imagino que ele confessou arrependido, então eu estou assumindo isso. A questão agora é trazer isso, provavelmente, por um discipulado. Ele precisa de alguém. Se ele está casado e continua sobre isso, ele precisa estar sendo cuidado de alguém mais perto. Ele precisa de alguém que vai estar aconselhando, alguém maduro, um homem que vai estar investindo na vida dele. Se ele já está nisso, o papel da mulher aqui vai ser um papel difícil. Porque, por um lado, a mulher vai sentir que é um ataque contra ela. E é um pecado contra ela, por isso ele precisa confessar para ela. Mas o perigo é que muitas mulheres, elas se menosprezam por causa do pecado do marido. Então, por exemplo, se ele está vendo essas coisas na internet, é porque eu não sou bonita o suficiente, é porque eu não estou agradando ele o suficiente, ou eu não consigo entender por que ele faz isso. A experiência de muitas mulheres é diferente da experiência de homens, e não consegue entender o poder que, né, tem sobre o homem da pornografia e masturbação. A mulher vai precisar primeiro orar muito, creia no poder da oração, creia no poder do Deus que ouve a oração e age. Se Paulo fala para a mulher com um bom procedimento e oração pode até alcançar o marido, quanto mais isso não se aplica para um crente, certo? Então, trabalha com oração, trabalha com paciência. Eu acho que você tem que tomar cuidado, às vezes, também para não ficar empurrando demais, pressionando demais, cutucando demais. E ele vai precisar do seu amor, do seu cuidado, da sua compreensão, que essa é uma dificuldade, que ele está lutando, e a questão é se ele está lutando, certo? E aqui, e isso é a parte mais difícil, em última instância, se ele está em paz com o pecado, isso deve ser levado para a igreja trabalhar no processo de disciplina. Porque isso faz parte do tratamento com o pecado. Então, a posição de uma mulher com um homem viciado em pornografia e masturbação é uma posição muito difícil. Você pode tomar outras medidas práticas, sugerir medidas práticas para ele. É melhor quando vem do coração dele. Mas, por exemplo, pode pôr um limitador de horário no celular dele, um bloqueador de sites adultos. Pode colocar o computador num lugar mais público. Se ele trabalha home office e você não está lá, pode pedir para ele trabalhar numa padaria. Tentar evitar as circunstâncias que o levam ao pecado. Então, trabalhar de várias áreas. E orando, tendo paciência, jejuando. Deus pode muito. A vitória em Cristo é certa. Amém. Acho que, muito obrigado a Luciene pela pergunta. Conectado a isso, em uma das perguntas que nós tivemos aqui, quais os indicadores que nós temos para quem nós devemos nos abrir? Acho que é uma pergunta muito séria, né? E muitas vezes adolescentes e jovens que estão começando sua caminhada cristã e no ímpeto assim de serem santos, acabam abrindo as suas vidas para pessoas que ainda não têm maturidade. Como reconhecer uma pessoa madura para que você possa confessar o seu pecado e para que ela possa andar juntamente com você? Primeiro, você não quer confessar para o sexo oposto. Ponto final, certo? Então, isso é um absoluto nessa área. Segundo ponto, para você reconhecer um outro que seja maduro, então, primeiro, você precisa ir para alguém que você vê que é apaixonado por Cristo, que conhece bem a palavra de Deus, que está em sintonia com Deus, que tem uma vida de oração. Normalmente, um jovem se aconselhar com outro jovem nisso, eu não vou falar que é errado, mas eu acho que eu desaconselharia. Porque pode acabar um instigando o outro ao pecado. Agora, por exemplo, se você tem 4 rapazes que estão lutando isso juntos,
pode ser uma coisa. Só cuidado com o tipo de linguajar usado. Mas eu acho que o que você quer procurar é alguém que você vê que é um modelo de marido ou mulher, que faz parte da questão da sexualidade também. Fiéis uns aos outros, certo? E você buscar nele a sua ajuda, pedir aconselhamento, pedir discipulado, para caminhar junto. Eu não recomendo muito assim solteiro falar com solteiro, por causa das tentações, né? Nem com noivo, porque está numa situação ainda mais crítica, que pode vir mais mentiras, Satanás. Então acho que se você conseguir achar alguém casado, essa é a situação ideal. Do começo do Ah, acho que tivemos uma fala de um áudio. Bloopers. Uma pessoa, teve uma pergunta que eu achei muito interessante aqui. Acho que não está tão conectado com isso, mas talvez até conectado com a fala do pastor Gilson anteriormente. As coisas que acontecem no nosso cérebro, né? Como o pecado sexual, e porque nós somos seres que nosso espiritual está conectado com o nosso corpo, o nosso biológico. Nós somos espíritos andantes, né, por assim dizer. Nós temos corpos bons que foram criados por Deus. E aí, nisso, você acha que uma pessoa que tem um problema de vício muito profundo deveria procurar, por exemplo, um médico ou um outro tipo de conselheiro? Isso é uma pergunta interessante para uma reflexão, né? O que você acha? A primeira coisa que passa na minha cabeça é, não sei, sendo bem sincero. Não porque eu não estou confiando no profissional da saúde, mas que o padrão da saúde hoje em dia é dizer que isso é natural. Há alguns que entendem que, né, o vício é algo negativo e talvez tentaria ajudar. Só que ajudar quimicamente, ele provavelmente iria trabalhar com coisas que diminuíssem suas emoções, né, deixassem meio estancadas. O que eu não sei quanto é bom nessa guerra onde você quer estimular os afetos, entendeu? Mas por Cristo. Eu acho que o seu pastor é o melhor lugar para você começar a buscar aconselhamento nessa área e ver o que ele vai recomendar para você. Eu não conheço profissionais da sua área. Para falar de um profissional, é tipo como se tivesse um padrão só. Você tem várias vertentes da psicologia, tem várias vertentes da psiquiatria, tem psicólogo e psiquiatra que vão tratar de formas diferentes, com prescrições diferentes. Então, é muito difícil falar exatamente, vai, não vai. Acho que o primeiro passo mais seguro para você tomar é entendendo que isso é pecado, que muitos, né, conselheiros não vão entender, muitos psicólogos, psiquiatras, é você conversar com um crente maduro, com o seu pastor. Então, se ele vê que existe, né, que as coisas parecem mostrar já um distúrbio hormonal, um distúrbio de outras áreas, então ele encaminhar você. Porque é muito difícil, a gente pode usar isso como desculpa. Eu peco porque eu estou com distúrbio. Acho que talvez o background da pergunta é justamente esse. Se é uma questão só química, né? E rapidamente, muitas vezes, nós vamos para o desequilíbrio químico sem tratar os nossos corações, muitas vezes também antes, né? Por exemplo, a cadeia de pressão, você pode trabalhar os desbalanços químicos, distúrbios químicos, mas você tem que trabalhar o coração também. Essas duas coisas não andam separadas, porque, como você disse, nós somos espírito e corpo. Essas coisas não são... esse é um problema da mente, esse é um problema do corpo. Essas coisas estão juntas. E sabedoria para ver como vai cada uma é algo difícil mesmo. E aí, justamente nesse assunto de trazer as coisas para a igreja, de trazer as coisas... não ser ignorante das outras coisas, mas de trazer, justamente começar ali, de uma certa forma. Uma das perguntas é como eu devo apresentar, introduzir esse assunto na minha igreja. A minha igreja ainda não debate sobre isso, é o tabu, né? E uma das perguntas é como que eu posso trazer uma conversa franca sobre pornografia sem causar escândalo na minha igreja. Depende de quem você é. Você é o pastor, é mais fácil você trazer essa conversa para a igreja. Se você é o jovenzinho seminarista, que nem é reconhecido pela igreja, e você quer trazer essa revolução sexual na sua igreja, talvez você precise acalmar os seus ânimos aí. Eu, em discipulados, eu pergunto bem francamente como está a sua vida em relação a isso. Então, acho que se você é um membro de igreja, então você não é o pastor, acho que o primeiro local que você precisa começar é um discipulado. Mas começa um discipulado conversando sobre outras coisas, se aproximando da pessoa, levando a Cristo. E daí, quando você vê que a intimidade vai crescendo, pergunta honestamente, como que está a sua santidade na área sexual? Essa é uma pergunta default que eu uso muitas vezes. Legal, muito bom.
E já caminhando para o fim, e acho que muitas pessoas vão ter esse tipo de pergunta, conselhos práticos, né? Nós falamos aqui da graça de Deus, da graça futura, da graça presente. Você falou sobre os perigos de se negligenciar isso e de realmente ser ancorados na graça. Mas quais são os conselhos práticos que você dá, né? Tipo de aplicativos ou coisas assim? Eu não quis trabalhar tanta questão prática, porque muito jovem pensa, se eu colocar o celular na sala, o problema vai sumir. Gente, luxúria é um problema do coração, certo? Ele tem um fator biológico, corpóreo, hormonal, mas ele é um problema do coração. Jesus era um homem maduro, como todo homem, ele tinha todas as faculdades sexuais dele lá, biológicas, e ele nunca se rendeu ao pecado. No fundo, vai trabalhar uma questão do coração. Então, eu quis trabalhar primeiro o coração com vocês, para que vocês possam se apropriar da graça de Deus de forma prática. E daí, com isso, com esse pano de fundo, firmar no Evangelho, daí você toma algumas decisões práticas nessa luta. Então, lembrando, Jesus fala em Mateus 5 que a luta contra a luxúria, o adultério, é uma luta séria, ao ponto de você, obviamente, metaforicamente, arrancar o seu olho e cortar a sua mão. É uma coisa que você tem que fazer de forma vigorosa, certo? E você precisa tomar atitudes drásticas. Não adianta você pensar, eu vou aqui ler a Bíblia e depois eu vou ficar usando o meu celular até 2 da manhã no meu quarto sozinho e eu vou vencer essa batalha. É bem provável que você vai perder. Sabe por quê? Porque você está dando brecha, dando mole, estimulando a tentação vir para você. Então vamos lá. Algumas coisas práticas. Bloqueie o horário do seu celular. Eu não sei se todos os celulares fazem isso. O meu faz. Eu, por exemplo, basicamente tudo desativa 10h30, até para não ficar muito tarde no celular, parar de consumir tela. 10h30, a única coisa que dá para eu ler é a Bíblia, basicamente, ou um livro no celular. Então, depois das 10h30, meu celular não serve para navegar nem na internet, nem nada. Nem mensagem, nem WhatsApp. Então, quem manda WhatsApp para mim, 10h31, amanhã eu vejo. Outra coisa se você for dormir no seu quarto, você está sozinho, coloque o seu celular no banheiro. Ah, mas meus pais vão ouvir quando apitar o alarme. Ótimo, corre mais rápido para acordar. Então, tire a tentação lá de perto de você. Coloque em outro lugar. Use bloqueios de sites. Por exemplo, tem aplicativos que fazem isso. No celular, eu tenho um iPhone, então eu sei que na Apple faz isso. Né? Covenant tem Eyes. Covenant Eyes que também faz isso. O problema é que isso é facilmente burlável. E muitos que já tentaram isso, provavelmente já burlaram isso. Então, eu acho que tirar o aparelho em si é melhor. Então, é que hoje normalmente é pelo celular, mas se é o computador, o problema, coloca na sala. Ou de manhã você usa o seu quarto, depois você leva para a sala. Ou tira a sua fonte e leva para a sala, alguma coisa assim, entendeu? Uma outra fonte de tentação. Para de ficar olhando o Instagram e rodando lá no TikTok e vendo um monte de gente saradona se mostrando e só dando gatilho para você. Tira esses gatilhos da sua frente, gente. Para quê? Outra coisa. Evite ficar longos períodos sozinho. Certo? Você sabe que você vai ficar sozinho o dia inteiro na sua casa, talvez você mora numa república, a pessoa não está lá. Cara, vai fazer uma caminhada, vai ler um livro numa cafeteria, numa padaria perto de você, vai dar uma volta, vai discipular alguém. Use o seu tempo, não se expõe ao tempo sozinho de perigo. Cuidado com o tédio, certo? Às vezes a gente fala, nossa, vem esse desejo de masturbação, mas muitas vezes o que está acontecendo é que o cara tá, e a moça tá lá, totalmente em tédio, já viu uns 3 episódios da série, já viu 1 hora de Instagram, seu corpo tá lá com toda aquela energia potencial de jovem e você lá. Seu corpo precisa estar ocupado, você é jovem, você tem bastante energia. Então, uma outra dica prática, vai se exercitar. Seu corpo vai doer tanto para você começar crossfit, eu tenho certeza que você não vai ter nem força para fazer qualquer coisa assim, entendeu? Faça um exercício. Isso vai ajudar a liberar a dopamina de uma forma que Deus quis que liberasse, entendeu? Uma forma santa. A gente já falou aqui, para de ver seriado que é gatilho para você. Tira os gatilhos da sua frente, gente. Outra coisa, e essa talvez seja uma coisa mais radical. Se você mora sozinho, está estudando, está na facul, você mora numa república sozinho, toda noite você está consumindo lá, acha um crente e vai morar com ele.
Sério. Muda de lugar, muda de casa. Vai para um lugar onde a tentação vai diminuir muito. Especialmente se você está naquela fase tão frágil, onde é todo dia, várias vezes por dia, e você não consegue abrir a internet sem já pensar sobre isso, você precisa tomar uma atitude drástica e se remover de um local de tentação. Sério, se for preciso, chega para o seu pastor, eu preciso morar por uma semana na casa de alguém. Pode ser na sua? Eu preciso de ajuda urgente sobre isso. É sério, gente. A gente fica com vergonha e tudo mais, mas Jesus fala, você prefere ficar com suas duas mãos, seus dois olhos e ir para o inferno, ou prefere arrancar e ir para a glória? E por fim, eu acho que eu já falei isso, eu quero recomendar isso de novo. Se você se vê nesse pecado rotineiramente, você precisa de um companheiro de guerra, ou de uma companheira de guerra. Sabe por quê? O pecado, ele é igual um mofo. Ele adora crescer num lugar escuro. Quando você começa a trazer ele para a luz, confessando uns aos outros, e tendo alguém que vai estar te cobrando, isso já começa a ser tratado, é parte do tratamento de Deus contra o pecado. Então, o resumo disso é, tira os gatilhos da sua frente, se for preciso, um muro de casa, e tem alguém que você possa prestar conta. Certo? Gaste a sua energia e se ocupe para que você possa ter a sua mente nas coisas celestiais. Como Paulo fala, buscai as coisas lá do alto. Ocupe seu tempo com isso. Onde nossa vida está escondida.